Ciências com a professora Milena Nicodemos. Aula para o 3º ano. Para iniciar, vamos observar essa imagem. Quando a gente olha para essa imagem, o que a gente vê? É uma imagem do planeta Terra. Isso mesmo. Qual formato tem aí o planeta Terra? Ele é redondo, muito bem. Então, a gente está vendo aí o planeta Terra e a gente vê que ele é redondo, né? E que cores a gente pode ver aí no planeta Terra? A gente vê um marrom, né? Um verde, o azul. O que será que tudo isso representa? Então, o nosso conteúdo de hoje tem muito a ver com essa imagem. Vejamos. Peguem o livro didático de vocês ao aprender juntos de ciências e abram na página 20 a 24. Iniciando então aqui na página 20, nós iremos estudar sobre como é a Terra, né? Nós vimos ali nos slides anteriores, a Terra, né? Conversamos um pouco sobre. E aqui a gente vai falar então como é a Terra. Vamos ver aí diversas características da Terra. Para iniciar, o texto abaixo se refere ao livro Viagem ao Centro da Terra, do francês Jules Verne, escrito em 1864. Esse é um livro muito legal, né, que fala aí sobre a aventura de um jovem e seu tio, que eles desejam aí viajar ao centro da Terra. Leia o texto e converse com os colegas. Esse pequeno texto foi tirado aí desse livro Viagem ao Centro da Terra. Um jovem e seu tio resolvem viajar ao centro da Terra. Dirigem-se, então, à cratera de um vulcão na Islândia, que acreditam ser a porta de entrada para o interior do planeta. Na incrível aventura, encontram um mundo subterrâneo repleto de surpresas que vão de oceanos a dinossauros. Parece fantástico! Então, esses dois, né, viajam aí nessa aventura, buscando encontrar o centro da Terra. De acordo aqui com esse pequeno texto, a gente vê aqui uma ilustração, que foi a primeira ilustração feita por Adolphe François, é uma ilustração que está presente no primeiro livro aí, da Viagem ao Centro da Terra. Então, de acordo com tudo isso, você já parou para pensar como deve ser o centro da Terra? Então, turma, como que será o centro da Terra? A gente sabe que a Terra ela é redonda e a gente vive em uma pequena parte dessa Terra. Mas será o que tem dentro dessa Terra, né? O que tem no interior dessa Terra? Você imagina o que existe no interior do planeta Terra? Então, o que será que pode existir aí nesse interior do planeta Terra? Converse aí com seus familiares, seus amigos e descubra as ideias deles a respeito aí do centro da Terra. Elas são parecidas com as suas, elas são parecidas com as minhas ou elas são diferentes? Então, assim, a gente vai descobrir o que tem aí no interior da Terra, né? Dentro dessa Terra. Página 21. A Terra por dentro e por fora. Muito antes de a Terra ser vista do espaço, as pessoas já se questionavam sobre como ela seria. Analise a foto da Terra ao lado. Que características você observa? Então, que características podemos observar da Terra? A gente sabe que a Terra ela tem algumas cores predominantes, a cor azul, a cor verde, a cor marrom, a cor branca. Mas o que significa cada cor que a gente vê aí nessa imagem da Terra? Então, a cor azul é a água, né? A Terra ela é muito banhada por água. A maior parte dessa água alguém lembra? É água salgada. Essa parte branca que a gente visualiza são as nuvens, né? Que estão aí presentes por todo a Terra. A parte verde são as plantas, vegetações, florestas. E a parte marrom, geralmente são locais de deserto, locais secos, em que não tem muita vegetação. Então, essas são algumas características importantes da gente saber aí sobre a Terra.
E aqui nós temos a superfície da Terra. A Terra é formada por camadas com diferentes características. A crosta é a primeira camada que envolve esse planeta. Ela é sólida e formada por rochas. Sua parte mais externa, onde nós vivemos, é conhecida como superfície terrestre. Então, nós vivemos aí nessa parte sólida da Terra, que é a crosta, ou seja, é mais conhecida como superfície terrestre. A superfície terrestre pode conter muitos tipos de vegetação, desertos, plantações, pastos ou cidades, por exemplo. Ela tem áreas mais elevadas, como as montanhas, e áreas mais baixas. A maior parte das áreas mais baixas é coberta pela água dos oceanos. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, da Terra, né, dessa crosta terrestre. E aqui, nesse caso, ó, desse exemplo, a gente vê que ela é banhada por água. Aí nós temos algumas montanhas, temos vegetação, né? E aqui a gente pode ver, tem nuvens também. E aqui ao lado a gente pode visualizar aí o Monte Amadablan, que fica na Ásia, na Cordilheira do Himalaia. E ele mede 6.812 metros de altitude. Então, essa cordilheira é um grupo grande de montanhas. A gente pode observar que são muitas montanhas. E as montanhas são feitas aí de rochas, tá bom, criançada? Aqui, nessa imagem aqui, são representações dessa crosta terrestre, tá bom? Na página 22, a gente vai estudar o interior do planeta. Abaixo da crosta terrestre, a temperatura é alta e segue aumentando em direção ao centro do planeta. Então, embaixo dessa terra que a gente mora, a temperatura é cada vez mais alta. Você sabia que a temperatura abaixo dessa superfície terrestre que a gente vive, ela aumenta cada vez mais, ela não é gelada, apesar de ter água, ela é muito quente. Então, devido às altas temperaturas e a outras condições, é impossível alcançar o interior da Terra. Então, se é impossível alcançar o interior da Terra, será que lá naquele texto inicial, né, Viagem ao Centro da Terra, eles conseguiram chegar ao centro da Terra? Eles foram lá no vulcão, né, achando que seria a porta de entrada para o centro da Terra, mas será que isso é possível? Será que foi possível chegar ao centro da Terra? Então fica aí esse questionamento para vocês descobrirem sobre a história A Viagem ao Centro da Terra. Vocês podem estar assistindo o filme A Viagem ao Centro da Terra. Se eu encontrar aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui nos comentários, né? Aqui embaixo na descrição para vocês estarem assistindo esse filme. Tá? Então, aqui a gente já vê que é impossível alcançar o interior da Terra. Por quê? Porque é muito quente. Por isso, é necessário usar métodos e aparelhos para investigar como é o planeta por dentro. Um desses aparelhos é o sismógrafo. Então, os estudiosos, né, os pesquisadores, eles utilizam aí esse aparelho sismógrafo para saber a temperatura do interior da Terra. Por quê? Não é possível a gente chegar ao interior dela devido a ser muito quente, né? Então, os estudiosos fizeram aí esse aparelho para descobrir. A camada localizada logo abaixo da crosta é o manto, que é o sólido e muito quente, né? Ele é sólido e muito quente. A gente pode observar aqui, ó. Nós temos a crosta, que é onde nós vivemos, e temos logo abaixo o manto. Ele está bem alaranjado e significa que ele é muito quente. O manto é a camada mais espessa da Terra. A camada mais interna do planeta é o núcleo, que apresenta uma parte sólida e outra parte líquida externa. As temperaturas no núcleo são ainda mais altas do que as do manto. Quando a gente observa essa ilustração, né, do interior do planeta Terra, essa cor se assemelha à cor de um vulcão, né, a cor de uma lava. Por quê? Porque realmente esse interior da Terra ele é muito quente. É bem parecido aí com um vulcão, tá bom? Então, aqui a gente tem uma questãozinha que diz assim:
quais são as características de cada camada da Terra. Então, quais são as características da crosta da Terra? A crosta é o ambiente que nós vivemos. O que tem aí nessa crosta? O manto, quais são as características do manto? Quais são as características do núcleo? Você vai anotar tudo aqui, tá tudo explicadinho aqui no livro. Na página 23, nós vamos falar sobre rochas e solos. A crosta terrestre é formada por uma grande variedade de rochas. Aqui nós podemos observar no exemplo, né? A, B e C representam diferentes tipos de rocha da crosta terrestre. Aqui nós temos uma rocha bem a última, né? Tá protegendo aí. Nós temos aqui como se fosse uma areia, mas é uma rocha. E aqui nós temos também na água, ó, uma espécie de rocha. Então, essas rochas, cada uma delas é de um formato diferente e é feita de forma diferente. As rochas são formadas por minerais. Algumas são formadas por apenas um mineral, enquanto outras são formadas por 2 ou mais minerais. Em alguns casos, é possível identificar os minerais da rocha a olho nu. No granito, por exemplo, é possível ver pequenos grãos de aparência semelhante à do vidro, que corresponde ao mineral quartzo. As características das rochas determinam os diversos usos que elas podem ter. Aí, o mármore, por exemplo, ele é uma rocha muito usada para fazer esculturas, ele também é muito usado nas casas, né? A pedra de mármore, nas mesas. Outras rochas são constituídas por minerais de importância econômica, como os que contêm ferro e alumínio, que são extraídos e transformados em produtos como panelas, latas, peças e veículos. Vocês sabiam disso? Que as rochas, elas possuem aí alguns minerais, né, como o ferro e o alumínio, que são extraídos dessas rochas para fazer aí as panelas, latas, peças de veículos e muitas coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia. E aqui nós temos o granito, ó. O granito é formado por quartzo e outros minerais. A gente pode visualizar aqui, ó, o quartzo aí na pedra de granito. Então, as rochas são todas essas pedras que a gente encontra. Pode ser essas pedras mais trabalhadas, como o mármore, o granizo, né? Tem a porcelana, porcelanato. E essas pedrinhas que a gente encontra no meio da rua também são tipos de rochas, tá bom? Página 24. A formação do solo. O solo onde plantamos nosso alimento e onde vivem muitos seres vivos é composto de fragmentos de rocha, parte mineral, e de restos de organismos, de ar e de água também. O ar e a água geralmente ocupam os espaços entre os grãos ou poros que formam o solo. Vocês sabiam que a areia, elas são micro pedaços de rocha? Então, por isso que ele está falando aqui que o nosso solo, né, ele é composto de fragmentos de rocha, tá? A parte mineral é resultante da transformação das rochas, que ocorre no processo de formação do solo. Esse processo leva milhares de anos para acontecer. Os solos podem se originar de diferentes tipos de rocha e passar por processos de formação distintos. Por isso, existe uma grande variedade deles. Acompanhe algumas etapas da formação do solo. Etapa 1. Os componentes da rocha estão bem unidos, formando um grande bloco. Aqui na etapa 1, a gente vê que eles estão todos unidos, né? Esses componentes da rocha, formando aí um grande bloco. Na etapa 2, a ação de diversos fatores, como a movimentação da água e a variação de temperatura, provoca rachaduras na rocha. As rachaduras vão aumentando de tamanho e pedaços de rocha se soltam. Alguns organismos se instalam no solo em formação e também contribuem para a transformação da rocha. Então, ó, aqui na etapa 2, a gente visualiza já que essa rocha, né, que era toda juntinha, um grande bloco, começa aí a ter rachaduras por conta da movimentação da água, né, a chuva, bate ali até que fura, né? Não tem aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É verdade. A água, ela
provoca aí modificações na rocha. Etapa 3. Folhas, restos de plantas e de animais, fezes, pele e ossos misturam-se à superfície do solo, enriquecendo-o com nutrientes. O solo com mais nutrientes favorece o desenvolvimento de novas plantas. Então, quando a rocha começa a se rachar, alguns organismos, como as sementes das plantas, se instalam ali naquela rachadura. E acontece o que está acontecendo aqui na etapa 3, né? Folhas, restos de plantas e de animais misturam-se à superfície do solo, enriquecendo-o com nutrientes. Então, essas plantas elas crescem, os animais começam a habitar aquele espaço. E aqui a gente pode ver que a rocha ela já se desintegrou bastante e está bem lá no fundo do ambiente. Essas rochas se fragmentaram e ficou só aquela terra que a gente conhece. E criou-se planta ali naquele ambiente. Na etapa 4, é o processo de formação do solo, né? O processo de formação do solo é contínuo. Com o tempo, o solo vai ganhando camadas das mais superficiais que sofrem mais transformações, as mais profundas, né, que são pouco modificadas. Aqui, onde estão essas plantas, é um solo mais superficial e a mais profunda é essa parte onde a gente ainda vê aqui, ó, parte das rochas fragmentadas, né, todas quebradas, mas elas ainda estão aí, né? Então, houve aí uma modificação e essas rochas ficaram abaixo de tudo que aconteceu com o tempo, né? As plantas, os animais, tudo que foi habitando aí esse ambiente. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tá? E eu vou deixar o link aqui embaixo do filme, se eu encontrar, né, o filme A Viagem ao Centro da Terra, para vocês assistirem, tá bom? Então, um abraço e até a nossa próxima aula. Turma, encontrei o filme, o link, né, do filme está na descrição aqui do vídeo e essa atividade complementar completa também está aqui na descrição do vídeo. Então, o que vocês vão fazer aí como atividade complementar desse conteúdo? Assistir aí ao filme Viagem ao Centro da Terra e responder essas questões. Questão 1. Do que trata o filme? Questão 2. Escreva o que mais lhe chamou, né, a atenção aí nesse filme. Questão 3. O que o cientista queria buscar no centro da Terra? Questão 4. Como é o centro da Terra de acordo com o filme? Questão 5. Indique as camadas do interior da Terra e suas respectivas características. Para quem é meu aluno, o link do vídeo vai estar aí na nossa plataforma, tá bom? E a atividade também vai estar em PDF na nossa plataforma. Quem não é meu aluno está assistindo esse vídeo, acompanhando essa aula, o link do filme novamente está na descrição e a atividade em PDF também. Então, divirtam-se, apreciem o conteúdo e até nossa próxima aula.